Vida e Saúde começando mais uma vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. Feliz Dia Internacional da Mulher para você. Tá tudo bem aí? Você já foi felicitada? Você já recebeu um abraço carinhoso? Talvez um bombom, talvez palavras de reconhecimento? Se sim, que bom. Se não, receba agora. Você é muito especial, muito valiosa e aqui no Vida e Saúde a gente quer que você se sinta em casa. Hoje vamos tratar de um assunto muito pertinente. Todos nós utilizamos as redes sociais, mas a gente quer saber qual é a relação desse uso e a nossa autoestima, como é que ela fica quando a gente tem um uso talvez não muito saudável. Você vai receber aqui dicas também de como melhorar esse relacionamento com as redes sociais para que seja um relacionamento saudável. Por aqui ainda tem salada rosa e eu ainda trago para você agora a nossa meditação, nosso momento gostoso do Vida e Saúde, que é pensar em algo que pode, de repente, transformar o seu dia, dar aquela virada. Olha só, hoje, 8 de março, a meditação da mulher, que tem o título Surpresas de Deus, traz o texto de Salmo 37:4. Você já conhece esse verso. Olha, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que você possa buscar no Senhor toda a motivação, propósito que você precisa para que Ele te dê aquilo que é necessário, tá? Esse é o conselho do salmista e é o meu desejo para você também. Vida e Saúde está só começando, a gente vai ali, volta já, não sai daí não. Estamos de volta, Vida e Saúde vai falar sobre um tema muito importante agora. Vem pra cá, redes sociais e autoestima. Como é que é aí na sua casa? Como é que é a sua relação com o uso das redes sociais? Você tem muitas redes sociais para dar conta? Gosta mais do Facebook? Prefere Instagram? Não, tô só no WhatsApp, Teru. Esse é o meu local de trabalho, local de relacionamento. Eu resolvo um monte de coisas por lá. Olha, quero saber tudo. Eu não só quero saber, mas a gente vai discutir isso aqui, esse uso exagerado, moderado, como é que a gente faz para alcançar esse controle. E você pode participar do nosso programa a hora que quiser. Vou deixar um canal aberto aqui para você se comunicar com a gente. De repente, tirar as suas dúvidas aqui, tem especialista na área. E vou lançar aqui pergunta para você, pergunta do dia. Você se sente mal mexendo nas redes sociais, nas suas redes sociais? Como é que você se sente? Acorda domingão de manhã lá, vai lá dar uma olhada, uma passada ali nas suas redes principais para saber o que rolou com o final de semana da amiga, da prima, do vizinho. Você se sente bem ou você fica meio estranho, meio estranha? Usa o nosso WhatsApp para responder essa pergunta. Você pode fazer isso acessando o QR Code aqui da sua tela ou então digitando 12 98266 0004. Me conta, você se sente mal usando ou mexendo nas suas redes sociais? Eu quero te apresentar quem vai estar com a gente nesse programa especial hoje. Ela que é psicóloga, ela que é doutora, ela que é professora também. Elizabeth Agrela, que prazer te receber aqui, ainda que virtualmente. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada, tudo bem? Sim, muito obrigada pelo convite, obrigada por me ouvir, permitir entrar na casa de vocês. É muito Boa bom tarde. fazer parte da vida desse povo, né, professora? Sim, é uma delícia, obrigada por essa confiança. Feliz Dia Internacional da Mulher para a professora Elizabeth também. E eu já começo querendo saber sobre esse poder das redes sociais, sobre a nossa autoestima. Parece que a gente não tem muito controle sobre esse poder, professora. É verdade? A gente está realmente à mercê? Bom, é só nós pensarmos agora, hoje é o Dia da Mulher e parabéns a todas nós, parabéns às mulheres sempre belas que fazem tudo que a gente trabalha, tudo que a gente vive tem uma pitadinha da mulher. É só a gente pensar no dia de hoje. Quantas vezes que eu já olhei para o meu celular, para o meu smartphone?
Essa é uma forma já de responder. Olhamos muitas vezes, olhamos poucas vezes, o quanto que eu estou conectada, por quanto tempo. Me permite pensar se eu estou indo bem, se está passando um pouquinho do ponto. Porque passar um pouquinho do ponto pode, em algum momento, ser ruim, trazer consequências não muito legais. Uma coisa que eu acho bastante importante sempre dizer, a internet ela é muito legal, né? Ela trouxe a possibilidade da gente conversar com familiares longes, há mulheres que às vezes têm a família lá no Nordeste do Brasil ou no Sul do Brasil, em outras regiões. E a internet possibilitou a gente ter essas distâncias mais encurtadas, né? Isso é muito legal. É Muito. muito bom poder conversar com um familiar que há muitos anos eu não via. Isso é gostoso, é prazeroso, né? O problema é quando isso fica passado do ponto, quando começa a fazer isso com frequência maior do que outras atividades, quando a gente começa a deixar de fazer outras funções e tarefas, para ficar só conectado na rede social. Isso aí a gente começa a ficar um pouquinho mais preocupado, principalmente em adolescentes, em jovens, que é um pouco mais difícil de controlar nos tempos atuais o quanto que os nossos pequenos ficam na rede social. Mas ela é positiva. Parece até relativo a gente perguntar, né, o que é esse passar do ponto, porque para um adolescente o passar do ponto tem um limiar muito diferente do que para uma dona de casa, por exemplo. Mas quando você fala de as outras funções da vida, as outras atividades da vida, aí a gente já começa a dimensionar isso de maneira mais palpável, doutora, porque será que as redes sociais sempre existiram na nossa vida, só que agora a gente tem as redes sociais virtuais e aí o limite ele ficou indefinido, não tem mais limite, não é? Isso. A rede social sempre existiu. Quando eu vou lá no culto, na igreja, é uma rede social, é uma forma de eu conversar com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, que eu tenho algum interesse em conhecer, ela sempre existiu. O que a gente vem chamando hoje de rede social é esse uso com o uso da internet. Seja o Facebook, seja o Instagram, seja... antigamente, no meu tempo, era o Orkut, então, coisa mais antiga. Eu também sou da época do Orkut. A gente não pode falar muito que a gente entrega a idade, mas é desse período. Ela é muito legal e eu gosto de dizer sempre que a internet ela veio para ficar e tem aspectos muito positivos dela. Quando começa a ficar delicado, isso você fala uma coisa importante, a cada faixa etária tem um tanto de uso da internet. Quando começa a complicar, quando eu queimo arroz porque eu fiquei olhando a rede social, mais ou menos. Olha aí. Por exemplo, eu estou lá conversando com uma colega, com uma amiga, e eu esqueço de terminar de fazer o cozimento do prato das crianças e elas estão para chegar em casa para almoçar. Isso parece brincadeira, mas acontece. Chega um momento que a pessoa vai ficando tão preocupada em responder à internet que ela vai perdendo essas relações mínimas do cotidiano. E é o cuidado com o filho, é o cuidado com o parceiro, é o cuidado com a casa, cuidado com outros espaços que não só esse que a internet nos traz. Agora, professora, a gente lançou a pergunta aqui sobre o sentimento, né? Como é que as pessoas se sentem ao acessar as redes sociais. E olha, já chegaram algumas respostas. A Maria Isabel disse que se sente mal várias vezes e uma desocupada. Eu não entendi o que ela quis dizer com uma desocupada. Sim, ela se sente uma pessoa desocupada, uma pessoa à toa, não está rendendo, não está produzindo. Olha aí o sentimento que traz. Tem mais uma resposta aqui? Eu quero saber, galera do Vida e Saúde, como é que você se sente ao mexer nas suas redes sociais? Porque, olha, professora, a gente tem aqui postagens, né? Postagens que, olha, grandeza, uma pessoa assim, uma cena maravilhosa, paradisíaca, aquele momento de, nossa, conquistei minha liberdade, parece que a grama do vizinho é mais interessante, mais verdinha. Olha essa daqui, olha. Uma ideia de sucesso, né? Uma pessoa com tudo organizado, com tudo no lugar, uma casa, um escritório idealizado. Olha,
é difícil lidar com isso quando eu tenho que encarar minha realidade. Minha casa às vezes está sem reboque. Outra coisa que também mexe muito, o corpo idealizado. Aquelas pessoas que estão com tudo definido e nada contra, gente. Não estamos falando mal disso, mas é que isso confronta com a minha realidade que acaba não coincidindo com isso que eu estou vendo aqui. Tem mais uma aqui, ó. Vem cá, ó. Olha essa postagem aqui, ó. As redes sociais são apenas uma versão da realidade. Eu não consigo enxergar apenas uma versão, porque parece que quando eu vejo isso aqui, professora, se eu não estou num dia legal, eu tenho a impressão de que esta é a realidade absoluta de todas as pessoas e eu não me incluo nisso. Então, como é que a gente faz para exercitar, para chegar nessa compreensão de que aquilo é uma fatia da vida da pessoa e não tudo? E mais do que ser só uma fatia, é uma forma até de você colocar algo que nem sempre é certo que aquilo é a verdade, vamos chamar assim. Muitas pessoas vão colocando fotos na internet e a gente usa da internet, o sujeito ele precisa do reconhecimento do outro, é por isso que a gente posta coisas na internet, porque eu estou interessada em saber o que as pessoas estão achando disso. E nesse sentido, eu não vou colocar uma imagem ruim da minha cozinha desarrumada, eu vou colocar uma imagem dela toda bonitinha. Que preço eu paguei para ter aquela cozinha toda em ordem, para então tirar essa foto? Isso não vai aparecer nessa foto. Por isso que a gente acaba se sentindo mal, porque quando eu olho a foto do outro, está tudo bonito. Só que eu não sei o bastidor disso, como foi para eu chegar nisso. Por isso que a gente fala, será mesmo que é verdadeira? Porque não é tão simples quanto... A foto, ela dá a impressão que é fácil, né? Que é simples, que se eu não conseguir... Eu gostei da fala da ouvinte. Ela fala assim, eu me sinto mal. E gera essa sensação mesmo. Porque como assim todo mundo conseguiu deixar tudo bonito, faz atividade física, cuida do filho, tem um escritório maravilhoso e está sempre sorrindo? É por isso que a gente fala, será que isso é verdadeiro? Porque o meu dia é cansativo, é difícil. Isso sem contar o uso da tecnologia para retocar tudo isso. A gente tem os exemplos aqui, vamos ver aqui essas imagens retocadas, olha só, dá uma olhada, olha aí, a mesma pessoa com filtros e isso tudo com acesso assim na palma da mão. Olha, o corpo idealizado, a realidade, a expectativa, o desejo, né? Ou aquilo que a senhora falou sobre, eu desejo a interação das pessoas, eu busco isso, olha aí, um retoque, modificando a realidade. Até eu entrei, gente, na onda, ó. Olha aí, fiz um retoque total, a realidade e o retoque. Do mesmo jeito. Olha aí, a galera da produção me colocou aí, realmente a gente se sente assim, diminuído. É difícil, né? As redes sociais, elas podem afetar a autoimagem, a autoestima e vamos pensar naquelas pessoas em formação, o adolescente, a criança, mas mesmo o adulto, professora, a gente tem dificuldade, porque o cérebro ele está vendo uma coisa, então é difícil eu ter que confrontar aquela imagem com um contra-argumento, né? A imagem fala muito. Fala. E a gente precisa da imagem. Nosso cérebro trabalha muito bem com a imagem, né? A imagem, muitas vezes, a imagem traz mais informação do que a própria fala ou do que a leitura. Isso que você fala do retoque é quando você pega uma fotografia e vai arrumando. Para quem não sabe disso, dá para você consertar a foto e ela ficar maravilhosa. E aí é o problema. Porque quando eu tiro a minha foto, eu vejo minha ruga, eu vejo que aqui não está mais, que eu já envelheci aqui e acolá. Só que quando a foto fica corrigida, a ruga não aparece mais. Hoje, essa discussão do envelhecimento é um exemplo nesse sentido. As rugas não podem aparecer. E aí, quando eu vejo que na minha idade eu já tenho rugas, mas a Teru não tem rugas, então, poxa vida, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo de errado? E aí que vai influenciar na minha autoestima, porque eu começo a fazer a comparação. E essa é a questão. Eu começo a comparar o que é que a internet está me mostrando da minha realidade de vida.
Quando eu faço isso, aquela história da grama é bem verdade, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. A gente só esqueceu de lembrar que a grama do vizinho podia ser uma grama sintética, que não é Oh, grama de verdade, entende? E aí isso vai gerar, sim, um desconforto. A nossa autoestima vai ficar, sim, fragilizada. Há muitos estudos mostrando isso, de que o quanto mais você fica preocupado em se comparar com isso que se espera de uma pessoa, quanto mais você fica se esforçando para isso, se preocupando com isso, menor fica a tua autoestima. Entende? Porque eu fico tão preocupado em que você goste de mim, que você ponha muitos likes, que eu acabo me esquecendo de ser eu mesma. Eu sou o que você gostaria que eu fosse. e uma imagem, É. ela é aquilo que a gente falou aqui agora há pouco, né? É uma parcela, porque eu não acordo todo dia do jeito que eu postei aquela foto. Eu posso, aliás, eu acordo muito diferente do que eu posto nas redes sociais. Você aí de casa vai fazer esse exercício. A gente não gosta de mostrar as coisas difíceis. E, aliás, quando as pessoas postam, né, coisa de hospital, coisa de doença, a gente tende a passar rapidinho. A gente quer cores, a gente quer alegria, né, professora? Sim, até porque nos faz bem. Quando você vai fazer aquela checagem, você quer ver coisas boas para você poder relaxar o teu cérebro, né? Uhum. Aí se começam cenas ruins, cenas difíceis, eu vou percebendo que, poxa, isso está me deixando mais tenso do que eu já estava. Então, eu procuro não ver mais, não vou mais acompanhar essa pessoa, porque ela vai me postando tantas coisas que me deixam tristes, que eu prefiro acompanhar aquela que está sempre feliz. É uma tendência hoje cultural da gente buscar alguns remedinhos, vamos chamar assim, para Uhum. esses dias difíceis. Então é melhor ver o outro bonito, ver o outro de sucesso. A foto do escritório eu acho ótima, né? Porque tá tudo tão bonito, não tem um papel fora do lugar. Nossa, mas Nossa, quando eu estou trabalhando, igualzinho lá em papel casa, todo dia. Só que não, gente. aqui não. Aí é bastante interessante. Aí a verdade, se a gente olha para a nossa realidade, fala assim, não, eu acho que ela não está trabalhando, não, porque não tem nem papel espalhado, nem amarrou o cabelo, Não, nem a fez gente que é nada. mãe, a gente que tem. Você que de repente não tem criança, mas tem pet em casa, você sabe, né? Às vezes você arruma a mesa assim, mas embaixo, em volta, tá daquele jeito. Eu gosto de ordem, gosto de organização, mas as coisas não são estáticas. A nossa vida é dinâmica, vai ter dia de bagunça, vai ter dia de loucura. Professora, como é que a gente faz? Ruim com ela, muito pior sem ela. A gente precisa mudar a maneira como a gente encara o nosso relacionamento com as redes sociais para deixar essa coisa mais leve. A gente está cavucando aqui, trazendo o pior, trazendo os perigos, trazendo o que realmente debilita, né, a nossa função, o nosso ser humano. Com o uso das redes sociais em exagero, mas a gente tem dicas aqui que eu queria trabalhar com a senhora agora, que nos ajudam nesse convívio saudável. Me ajuda aqui, ó. Eu acho que a primeira dica seria determinar limites e se desconectar. Você tem aí alguma dica, alguma coisa legal que você tem visto que funciona, professora? Sim, o desconectar-se hoje já está virando até uma moda entre algumas pessoas de você ter horário para o telefone. Você desliga o telefone mesmo e fala, agora eu vou ficar com a minha família. O telefone para a mesa de jantar é só se você de fato tiver um problema grave. Hoje você vê as famílias, né, que é uma situação mais comum, o telefone ficar do lado na mesa de jantar. Aqui já tem um problema, né? Poxa vida, se tocar esse negocinho enquanto eu estou conversando com meu filho, eu já vou mudar de assunto. Acho que uma boa dica seria, pelo menos nesses horários que eu estou em encontro com as pessoas que eu gosto da minha casa, que nesse momento, pelo menos, eu consiga estar de frente para o outro e conversar sem a rede social. Acho que esse já é um bom começo. Legal. Porque senão a gente perde a relação, né? E depois vai ficar olhando a foto.
Pois é, e aí a gente tem esses horários, você pode determinar por causa do horário de sono também, que de repente vai estimular seu cérebro, você não vai ter uma noite reparadora, você vai fazendo isso aí. Então coloque limites, eu vou usar de X a X horário e vou colocar um despertador, quem sabe usar alguns dispositivos para me ajudar. As crianças podem ser um bom termômetro também, viu gente? Ó, Sim. olha essa outra dica aqui, gente. Tem objetivos para usar as redes sociais. Não dá para ficar só viajando ali, né? Como a pessoa que escreveu, acho que era Maria o nome dela, ela dizia, dá uma sensação de desocupado, né? De que não está fazendo nada. Porque quando você pega... A internet, ela nasceu, ela foi construída para isso. Você começa vendo um assunto e quando você vê, você já está falando de outro tema. Ela nasceu com essa intenção, de deixar você entretido, você ficar o tempo inteiro conectado com isso. Quanto mais você ficar conectado, melhor para a rede social. Entretanto, a gente precisa ter foco. Eu falo muito que a gente precisa ter foco e fé para os meus alunos, que é essa ideia de que, bom, eu fui procurar uma receita de bolo, então eu achei a receita de bolo, pronto, então é essa que eu preciso e é disso que eu vou ficar. Agora eu vou sim desligar ou pôr uma música para ir fazer a receita de bolo. Porque Maravilha. a internet ela veio para isso, né? Daqui a pouco você está vendo a receita de bolo, mas daqui a pouco você está vendo o creme para passar no rosto, e assim vai. Ó, legal. Então tenha objetivo. Olha outra dica aqui para você ter uma relação mais saudável com as suas redes sociais, gente. Valorize a sua realidade. Isso é muito legal. É um exercício que talvez a gente esteja realmente precisando nesse momento, professora. Volta um pouquinho naquela conversa nossa sobre a grama do vizinho, né? Quando eu começo a olhar muito para a internet, para as redes sociais, eu fico muito mais preocupada com o que o outro está fazendo. Vocês já devem ter visto, quando estou conversando com umas pessoas, ela conta toda a vida da outra pessoa, toda a história da outra pessoa, e aí você pergunta a ela, mas poxa, e você? O que que você fez com a sua família, com seus filhos, com sua casa, com a sua organização? Aí fica uma interrogação no ar, porque hoje é mais confortável eu ficar olhando a vida do outro do que cuidar da minha, né? Dá É trabalho verdade. com essas coisas. Dá trabalho, a gente às vezes precisa encarar uma realidade que a gente não gosta. Porém, assim, né, como ser mãe, né, que tem aquela frase, é padecer no paraíso, a sua realidade também vai ter momentos muito bons, coisas super valiosas que o outro não tem e vai ter dificuldades também. Então, vale a pena você valorizar aquilo que é bom, trabalhar aquilo que está prejudicando aí. Olha a próxima dica para você ter aí um relacionamento mais saudável com as suas redes sociais. Trabalhe a sua autoestima. Agora, essa daqui dá um programa, professora. Como é que a gente trabalha a autoestima depois de velho? Teru, essa eu acho que é a mais importante, de fato. Eu acho que é mais um programa para a gente conversar. A autoestima, para quem, só para ficar claro, é o quanto eu, sujeito, eu, pessoa, me valorizo na minha história, o quanto que eu gosto de mim, vamos chamar assim, não sendo egoísta, claro, mas assim, como é que eu gosto de mim? Eu brinco com as pessoas assim, será que eu consigo me convidar para um passeio? Será que eu gosto tanto dessa Elizabeth que eu posso convidá-la para ir tomar um sorvete comigo? Mais ou menos nesse sentido. A autoestima ela é construída, a gente não nasce com autoestima, a gente vai construindo a partir das relações que a gente conhece, vai encontrando com pessoas, do nosso trabalho, das nossas conversas com os amigos, tudo isso gera uma autoestima. Hoje já tem vários estudos, e teve um estudo de uma aluna minha que comprovou isso, que quanto mais você fica usando a internet, a tua autoestima tende a ficar mais baixa. Por que isso, Teru? Porque quanto mais eu fico preocupado com o que os outros estão pensando, menos eu cuido da minha autoestima, eu cuido da minha própria companhia, eu cuido menos de como é que eu me sinto bem ou mal. Porque eu estou tão preocupada com como aquela artista, como aquela pessoa está fazendo para ser feliz, que eu esqueço de cuidar da minha realidade, como você falou. A autoestima hoje ela é muito influenciada pelas redes sociais.
Se eu vejo a foto da Teru linda e maravilhosa, eu também quero ficar linda e maravilhosa. E tá tudo bem querer ficar linda e maravilhosa. A questão é que, às vezes, a Teru passou por umas correções, vamos chamar assim. Totalmente. Vocês não iam gostar de me ver aqui se eu não tivesse passado pela máquina do tempo ali do camarim, não. É interessante isso, porque a minha realidade não é a sua realidade aí de casa. Eu tô aqui, me arrumei em respeito a você, mas você às vezes está no seu ambiente aí fechado, não vai sair. Não estou falando para você ficar horrível, desarrumada aí, mas você não tem a necessidade, né, professora, de fazer esse retoque todo aqui, né? Até para relaxar, né? A gente pode relaxar de vez em quando. Falar, agora eu quero usar meu tênis, quero usar meu Havaianas e ficar tranquila. Tá tudo bem. Eu acho que a gente não precisa ficar. Sim, temos que ser princesas no nosso cotidiano para o que você entende por beleza, e cada um tem o seu formato de belo, mas a gente precisa descansar, né? A gente precisa relaxar o corpo, relaxar a alma, de falar, nossa, agora eu não preciso me preocupar com nada. E tá tudo bem, eu sempre digo isso, tá tudo bem a gente usar um chinelo, ficar de meia de vez em quando, assistir um filme só com o moletom, daquele que você não tem coragem de sair muito para fora com ele. É claro que você não vai tirar foto na rede social nesse momento para colocar na internet. É aí que está o jogo. Quando você vai tirar a foto para postar, você já se arruma, você já coloca um moletom mais organizadinho, né, para poder tirar a foto. Uhum. Agora, Mas aí, cadê o relacionamento? Bom, não me fala nada não. Me fala o que você pensa desse comentário que chegou aqui pra gente, ó. A Emanuele Caroline mandou o seguinte: tem vezes que me sinto sem autoestima e interfere no dia todo ou até semanas. Carol, Emanuele, obrigada por ter mandado esse seu comentário aqui, real. E preocupante ao mesmo tempo, professora. Nós não vamos ser pessoas felizes o tempo inteiro. Acho que a gente precisa começar daí, né? Porque as redes sociais também causam isso. Você acha que você tem que ficar sempre plena, sempre sorrindo. Poxa, tem dias nublados, tem TPM, os nossos hormônios têm função aqui nesse corpo, professora. Eu lembro de um exemplo de uma pessoa famosa, dessas pessoas importantes, que ela tinha acabado de ter um bebê na mesma época que eu tive meu filho. E eu lembro que na época ela já apareceu nas redes sociais linda e maravilhosa, sem estar descabelada, com o filho chegando, aquela coisa da criança nova numa casa, ela transforma tudo, né? Total. Eu lembro, puxa vida, como é que essa mulher já está tão linda assim? Onde que foi parar toda a coisa do corpo mesmo, né? De organização corporal. E mais para frente foi aparecer então que ela já tinha passado por uma série de tratamentos para então chegar nessa pessoa que ela é. Estou dando esse exemplo só para pensar um pouco com a Emanuele. Às vezes a gente olha tanto a rede social que a gente não lembra ou não resgata, porque não nos é passada essa informação mesmo, de que aquilo foi reorganizado para aparecer. Você vê só o resultado final, não vê o processo, não. É como se a gente perdesse a noção do real, sabe? Uma coisa assim, olha, não é possível ser dessa forma em tão pouco tempo, até porque você precisa de um processo de organização. Mas é melhor que se passe assim. Bom, outro exemplo, só para falar com a Emanuele nesse sentido, quando você vê propaganda de estética, né? Que a rede social está muito vinculada à questão estética. Isso para as mulheres, especialmente em dias como hoje, né? Que a gente tem o Dia da Mulher, principalmente para lembrar que nós precisamos de direitos, que a gente precisa que nossos direitos sejam respeitados. Entretanto, quando a internet usa do feminino, é um feminino estereotipado, tem um jeito perfeito de ser mulher, né? Quase que intangível. Sim, quando na realidade, especialmente no país como o nosso, a gente tem muitas formas de ser mulher, que não vão caber num modelo único. Tá. E precisamos cuidar disso, né? Para que não queiramos colocar todo mundo numa mesma caixinha. É uma vigilância, minha gente, que a gente precisa aprender a exercer vigilância sobre nós, sobre aquilo que está afetando a gente.
Eu vou precisar fazer um intervalo curto agora. A gente ainda tem mais dicas para passar para você que quer, que precisa de um relacionamento mais saudável com as suas redes sociais. Então, vou pedir para você não sair daí não, porque ainda hoje tem receita por aqui e a professora Elizabeth continua com a gente respondendo aqui as suas dúvidas que estão chegando. A gente volta já. Olha aí a salada rosa de hoje. É daqui a pouco.